Ela partiu sozinha para uma trilha pouco usada na Serra Alta, em 2012. Tinha 40 anos e registrou sua última mensagem às 15h47, antes de o sinal desaparecer. O carro foi encontrado no estacionamento, intacto, e a trilha varrida por semanas sem resultado. Com o tempo, o caso virou estatística, mais um desaparecimento em área remota. 8 anos depois, em 2020, o irmão recebeu uma chamada de um número desativado, o antigo celular dela. Do outro lado, nenhum som humano, apenas uma gravação contínua, ruído de vento, passos leves, um estalo metálico ao fundo. A perícia confirmou que o chip estava inativo desde 2013. A hipótese de reutilização foi descartada. Aquela voz de fundo, analisada em espectro, revelou um detalhe impossível. O som vinha do mesmo desfiladeiro onde as buscas haviam terminado. Mas se o aparelho estava morto há anos, quem o ligou naquela noite? O vale amanhece com aquele azul desbotado de inverno serrano. Nevoeiro abraça os pinheiros como se quisesse calá-los. A trilha da Serra Alta, entre Campos do Jordão e Monteiro Lobato, carrega um silêncio que quem é de cidade estranha. Um silêncio com dentes. Márcia Guimarães tinha dito isso rindo, meses antes. Tradutora paulistana, quarentona, fã de cafezinho coado e de anotar palavras bonitas em guardanapos. Silêncio com dentes, escrevera. A expressão ficou em Eduardo, o irmão, como farpa. Ele acorda todos os dias às 6, mesmo sem querer. Abre a janela do apartamento na Muuca e ouve a mesma sinfonia de buzinas, vendedores de pão, o rádio do vizinho vazando futebol antigo. O celular, desde 2012, dorme na mesa de cabeceira ligado no máximo. Quase um altar. Foto de Márcia no pico do Itapeva. Sorriso contra a luz. Ele tenta viver uma rotina normal. Aula de reforço de matemática, o curso de serralheria, os boletos. Mas tem horas em que o dia estala, como madeira no fogo, e volta a chover 2012 dentro dele. Naquele ano, 15h47, última mensagem. Chegando ao Mirante. Lindo demais. Depois disso, um sumidouro. O carro de Márcia trancado no estacionamento de terra. O celular dela em silêncio duro, a mochila sumida. Sem rastro, sem roupa rasgada, sem torção de galho que dissesse, por aqui. Helicópteros, cães, mapas, voluntários, promessas. E o laudo frio de 2013, desaparecimento definitivo. Eduardo tentou morar na trilha, na marra, aprendeu nomes de grotões, ouviu histórias de tropeiros, marcou cavernas em cadernos quadriculados, até a serra arrancar dele a força do corpo. Voltou para São Paulo com um monte de pedras no porta-malas e uma desistência que não o deixava dormir. 8 anos passam tortos. Até 17 de julho de 2020, 22h11. O telefone de Eduardo toca. Na tela, o nome Márcia surge como se alguém tivesse puxado um fio morto. Ele congela, olhos secos de tanto chorar em anos passados. Atende. Alô? Nada de gente. Um sopro de vento constante pesado. Passos leves sobre folhas secas e um estalo metálico repetido como corrente batendo em poste. O áudio corre por 3 minutos e 42 segundos. Acaba sem despedida. Eduardo fica parado no quarto, o corredor escuro, a cidade lá fora num ruído de panela de pressão. Só então desaba. Vomita no banheiro. Lava o rosto com água gelada. Reproduz a ligação de novo, até decorar cada intervalo, cada respiração que talvez ele tenha inventado. No dia seguinte, pega o carro cedo e segue até a Polícia Civil em Taubaté. Um perito jovem, olheiras de plantão, ouve com ceticismo respeitoso. Vamos extrair o arquivo, rodar espectro, checar metadados. Uma semana depois, o relatório cai como pedra. O número de Márcia estava desativado desde 2013. Chip destruído quando a linha foi encerrada. Não há torre, não há rota, mas há áudio, real. E quando amplificado, os ruídos casam com o mesmo desfiladeiro onde, em 2012, as buscas pararam por risco de queda. Coordenadas sonoras. Eduardo lê coordenadas sonoras, como quem vê um fantasma assinar recibo. A notícia escapa por fresta de corredor. Um técnico de som, Henrique Luz, manda mensagem. Sou de estúdio, sei ler camada de ruído, posso ajudar.
Eduardo recebe o cara num café perto do mercado municipal. Henrique é magro, barba rala, fala baixo. Puxa um notebook com fones enormes. Mostra espectrogramas coloridos como mapa de metrô. Aqui, vento em frequência constante. Aqui, impacto metálico com intervalos. E isso. Ele isola um sussurro agudo, quase fora do alcance. Eduardo prende a respiração. A frase aparece como um peixe tímido, contorno mínimo no fundo escuro. Não siga a luz. Não siga a luz. As mãos de Eduardo tremem. Os olhos ardem. Ele repete. Márcia? Henrique não crava nada. Pode ser pareidolia auditiva, mas tem padrão. Não é tosse, não é fricção, é voz, feminina. No sábado, os dois sobem a serra. Encontram uma guia local, Dona Lia, que conhece o sobe e desce de cor. Essa trilha chama vento pelo nome. Ela diz, olhando o céu miúdo. Parada no acostamento aponta. Ali o mirante. Mais à frente, o desfiladeiro. Cuidado com a neblina da tarde. Sobem o cheiro de pinos e chão úmido, o frio que morde a pele mesmo em julho de céu aberto. O mirante chega como sacada sobre um mar de verde e pedra. Eduardo enxuga o suor e a memória liga o corpo. 2012, a foto, o sorriso. Ele encosta no parapeito de madeira. O celular vibra no bolso. É o próprio aparelho velho, recarregado, como se tivesse acordado. Notificação. Ligação perdida. 22h11. Ele suga o ar, olha para Henrique, que já está com o gravador ligado. Microfones parabólicos improvisados, tripezinhos ancorados no corrimão. Descem até o desfiladeiro com passos medidos. O nevoeiro subiu com a pressa dos lugares que escondem. O som muda. Vira câmara de eco, qualquer passo volta em miniaturas. Dona Lia levanta a mão. Escuta isso. Há vento sim, mas há também o compasso do metal batendo. Eduardo fecha os olhos, reconhece. Igual ao áudio. No chão, no mesmo ponto onde o som parece nascer, uma circunferência de pedras escurecidas, recentes. O centro da roda, cinza, grafite, cheiro que não é de fogueira. Henrique ajoelha, abre a mochila, tira pinças, um frasco, um pano antistático. Eduardo só consegue falar o nome da irmã em looping baixinho. Olha, sussurra Henrique. No miolo, uma tampa derretida de celular antigo. Pintura prata virada bolha, o logo da marca Torto, de 2012. Modelo igual ao de Márcia. O mundo todo de Eduardo aperta num ponto entre o estômago e o peito. Dona Lia faz o sinal da cruz, mas sem folclore. Gesto de quem respeita risco. Isso foi mexido há pouco. A trilha anda vazia por causa da pandemia, mas gente sempre passa. Essa roda de pedra é de quem sabe esconder rastro. Eles fotografam, coletam a tampa num saco. Marcam GPS. Henrique confere níveis de campo eletromagnético com um gadget que Eduardo nem tenta entender. O visor pisca, sobe sem explodir o teto. Interferência alta. Não é normal. Pode ser mineralização, magnetita, mas é alto. Enquanto isso, a serra muda o tom. O sol fica fosco, a neblina vira pano molhado. Um toque de celular distante sobe do vale como se alguém tocasse um sino fino. Uma melodia antiga, 3 notas, pausa, 3 notas. Henrique trava a coluna. Tá gravando? Tá. Dona Lia, isso não é da trilha, ela diz, olhando o vazio. Aqui não pega nada. Só pega o que a serra resolve devolver. A frase cai pesada. Eduardo se agarra a ela como se fosse degrau. Eles recuam. Bastam poucos metros para o som desaparecer como brincadeira de criança. Henrique respira pela boca, tenta racionalizar. Ecos. Alguém lá embaixo com um aparelho velho. Pode ser. Eduardo não responde. Ele sabe da tampinha do fantasma de 1547, da frase que o espectro do áudio sussurrou. Não quer, pode ser. Quer, é. A volta é em silêncio. No estacionamento de terra, o carro de Eduardo está coberto do pó fino que tudo cobre na serra. Ao lado, vaga vazia. É inevitável. Ele vê ali o carro de Márcia, 2012 congelado. Tranca a porta com um cuidado que beira superstição. No banco do passageiro, o saco com a tampa brilhando sob a luz fraca como uma moeda do outro mundo. De São Paulo, ele envia o objeto para análise.
Um laboratório amigo de um amigo. Gente que mexe com resíduos industriais e acidentes. O laudo virá depois. Mas a noite em casa não espera. Eduardo sonha com corredores de pedra, vento que sopra por baixo das portas, telefones que tocam em gavetas. Acorda 2 vezes achando que o celular vibrou. Às 3h19, checa, nada. Às 4h50, tem certeza de ouvir "não siga a luz", mas é o vizinho abrindo a geladeira. No dia seguinte, Henrique manda uma mensagem. Preciso de mais tempo com o áudio. Tem padrão de repetição. Acho que tem outra camada. Eduardo envia um ok, curto. Sai de casa sem café. Pega a Avenida Tiradentes ainda escura. Entra na Dutra. Sobe sentido Taubaté sozinho, como quem volta sempre ao mesmo erro. No porta-luvas, um mapa antigo da trilha amarelado, com o nome Serra Alta, sublinhado a lápis por Márcia em 2011. O papel tem cheiro de guardado. A letra dela tem a curva de sempre. Ele fecha os olhos num farol vermelho e pede. Não sabe para quê. Só mais uma vez. Só uma. Em Taubaté, encontra a mesma sala de perícia, a mesma luz fria, o mesmo técnico de olheira. O rapaz fala sem levantar muito a vista dos monitores. O que vocês trouxeram da serra? Isso aqui, aponta o saco com a tampa. Tá com marcas térmicas estranhas. Parece que foi queimado sem chama. Combustão a frio, o pessoal da química vai explicar melhor. E tem microcarbono recente. Poucas horas, no máximo um par de dias. Mas... Eduardo engole. Mas o celular dela foi destruído em 2013. Pois é. O mundo moderno cabe em 2 sílabas ditas com ironia, pensa Eduardo. Pois é. Ele agradece, pega o recibo, coloca a tampinha de volta, como se fosse relíquia. No caminho de volta, o som do vale invade a cabeça dele como doença. Ele estaciona na marginal Tietê, mata o motor, fecha os olhos e solta o corpo no banco. Ouve de memória. Vento, passo, metal. Sente vontade de ligar pro nada e perguntar: onde você está? A cidade passa zunindo ao lado, como o rio sujo e vivo. O telefone vibra. Mensagem de Henrique. Consegui uma coisa. Você precisa ouvir hoje. No estúdio improvisado de Henrique, numa sala alugada em Santa Cecília, paredes de espuma, um ventilador barulhento, a tela do notebook vira vitral. Ele faz os espectros dançarem, corta frequências, limpa. A voz surge mais nítida, não muito, mas o suficiente para doer. Não siga a luz. É ela. Eduardo sussurra. É alguém. Henrique corrige, gentil. É ela. Henrique não insiste. Em vez disso, abre outra pista. Tem também uma respiração aqui. Intervalos de 14 segundos. Ritmo de alguém em deslocamento. Subindo leve, não correndo. E tem um ruidozinho que, olha, parece a trava de um celular antigo. Aquela telinha que abre e fecha. E o quê? E uma coisa que me arrepia de falar. O timestamp abafado atrás do ruído é o mesmo da última mensagem da sua irmã. 15h47. Não é certeza. Pode ser coincidência de padrão. Mas tá aqui. O silêncio fica pesado demais para os dois. Henrique muda de assunto. Se agarra à técnica. A gente precisa retornar ao desfiladeiro com equipamento melhor. Microfones de shotgun, gravador com phantom power decente, um gerador. E uma pessoa que saiba ler terreno. Ele olha para Eduardo. E que saiba quando a serra manda a gente parar. Eduardo pensa em Dona Lia. Pensa na frase dela. Aqui não pega nada, só pega o que a serra resolve devolver. Ele assente. Amanhã. Henrique tenta ser prudente. O tempo virou. A neblina fecha. E tem gente da região que não gosta de curioso. Amanhã, Eduardo repete, como quem já tomou a decisão que o corpo vai obedecer. Eles combinam o encontro às 6h no posto na entrada de Campos. Dona Lia responde ao WhatsApp com um "tô dentro, mas sem gracinha". À noite, Eduardo limpa o porta-malas como se fosse preparar uma embarcação. Coloca corda, lanterna, pilhas, capa de chuva, kit de primeiros socorros, fita refletiva, faca pequena. Por cima, o mapa amarelado. O motorista de aplicativo que traz o gerador pergunta: vai acampar? Vou ouvir, responde Eduardo. Ouvir o quê? O que a serra resolver devolver. O homem dá de ombros, ajuda a colocar o equipamento e se manda.
No corredor do prédio, a vizinha da 42 pergunta de Márcia pela milésima vez. Eduardo, pela milésima primeira, responde com um aceno curto. Ele percebe que a frase "minha irmã desapareceu" virou uma roupa que ele veste sem pensar, pendurada no corpo, apertada nos dias de calor, pesada nos de chuva. Antes de dormir, ele revisa tudo mais uma vez. Confere baterias, confere cabos, confere coragem. O relógio marca 1h12 quando finalmente deita. O apartamento escuro, o relógio do micro-ondas piscando 00.00 porque ele nunca acertou direito. O telefone na mesa de cabeceira brilha. Uma notificação fantasma. Chamada perdida, número desconhecido. Eduardo senta, o coração batendo no pescoço. A tela se apaga. Ele fica ali, no escuro, ouvindo o próprio sangue, a avenida distante, a vizinha arrastando cadeira. E jura que, por um segundo, ouviu ao longe, muito longe, um toque de celular vindo do vale, recortando a madrugada da Muca como uma navalha. A manhã chega sem pedir licença. Estrada, serra, céu pálido. O posto de gasolina ainda com cheiro de pão de queijo e diesel. Henrique surge com os equipamentos num carrinho. Dona Lia veste um casaco grosso, botas de borracha, um rosário no bolso e um radinho de pilha sem pilha. Vai que eles partem. No retrovisor, a planície vai ficando para trás. À frente, pinheiros, curvas, o mirante como promessa e ameaça. Quando param, o vento está de mau humor. A neblina, impaciente. Subida curta, o mirante vazio. 3 mochilas no chão. Eles descem para o desfiladeiro. O som do metal está lá, como um relógio que alguém esqueceu. Henrique arma os microfones, liga o gerador, confere níveis. Dona Lia circula o perímetro, olho no chão, mão nas pedras. Eduardo se aproxima da roda queimada de ontem. Não tem mais a tampinha. No centro, apenas o desenho do que queimou. Henrique levanta a mão. Gravando, o vento responde. A voz não. 1 minuto, 3, 10. As pernas pesam. Eduardo sussurra Márcia, com uma timidez que o envergonha. Dona Lia enfia a mão no bolso. Tira o radinho. Sem pilha, ele devia ser só peso. Ela gira o botão por reflexo. Um ruído fino arranha o ar. Depois, uma concordância absurda. O radinho morto capta um fiapo de frase quebrada, vindo não se sabe de onde. Não é clara. É quase um pensar alto com som. Henrique prende o ar. Eduardo aperta demais o cabo do tripé e sente a mão formigando. A frase repete, como se a serra tivesse engolido as palavras, mastigado e cuspido só o osso. Siga a luz. O gerador dá uma tossida. A neblina fecha como cortina. Por um segundo, o desfiladeiro parece mover-se, como se respirasse. Dona Lia pega Eduardo pelo braço. Chega! A gente já mexeu no que não entende. Henrique faz que sim, mas mantém o gravador ligado. De volta ao mirante, o vento alivia. O radinho muda de novo. O mundo recobra o contorno. A cidade lá embaixo é só sombra. Eles se entreolham, cada um segurando uma ponta de um fio invisível. 3 pessoas e uma pergunta que não cabe em lugar nenhum. No carro, antes de partir, Eduardo abre o porta-luvas. O mapa de Márcia está lá, dobrado exatamente como ela dobrava, com um canto mordido de um mês em que ela andou com fome e esquecimento. Ele passa o dedo pela curva do S de serra, que a irmã desenhou, e sussurra sozinho. Eu vou te buscar. E o vento, caprichoso, responde com aquilo que talvez seja só vento. No fim da tarde, em São Paulo, o e-mail do laboratório chega. Vestígios de combustão a frio. Carbono recente, menos de 48 horas. Eduardo lê em pé, no corredor. Luz de fluorescente e cheiro de cloro. As pernas ameaçam desistir. Ele segura na parede. Pensa na tampinha derretida, no radinho sem pilha, na frase que riscou o ar. Não siga a luz. E no relógio, 15h47, martelando como promessa ou sentença. Ele fecha o laptop, respira fundo e decide que amanhã volta. Com ou sem polícia. Com ou sem explicação. Com a serra como juíza. No escuro, antes de dormir, uma pergunta teima como farol apagado. E se a serra não engoliu Márcia, mas a reteve? E se alguém, ou alguma coisa, mantém aberto um fio,
Um número morto que insiste em chamar. Ele fecha os olhos e, pela primeira vez em anos, reza sem palavras. E você, no lugar dele, voltaria à Serra Alta depois de ouvir "Não siga a luz"? A manhã seguinte vem com pressa. Eduardo, Henrique e Dona Lia sobem de novo. No porta-malas, os mesmos equipamentos. No peito, mais peso. O plano é simples: mapear o som, cruzar com pontos da trilha, cravar uma origem. O que acontece, claro, não cabe em plano nenhum. O mirante está vazio. O vento não. Henrique calibra os microfones com um capricho de cirurgião. Dona Lia finca estacas de fita laranja ao longo do caminho, como quem costura um traço no tecido da serra. Eduardo grava vídeo no celular, forçando o foco no embaçado. O relógio marca 14h55. Eles querem estar no desfiladeiro antes de 15h30. Se a coisa repete no mesmo minuto, a gente precisa estar pronto, diz Henrique. Ninguém ri. Descida controlada. A neblina está baixa, espessa, mas o chão está mais seco do que ontem. Um cheiro metálico, ácido, fica na língua. A roda de pedras ainda marca o chão, agora fria. Henrique arma 2 microfones de shotgun apontados para direções opostas. Um cardioide fica rente ao solo, captando vibrações. Ele liga o gravador, conta em voz baixa o tempo corrido. 14h58. 14h59. Eduardo sente os ombros ficarem de pedra. 15h47 chega como sentença. Primeiro, um sopro mais denso. Depois, o estalo metálico, intervalado. No fone, Henrique gesticula, pedindo silêncio absoluto. Surge o toque de celular, aquele de 3 notas antigas. Quase ao mesmo tempo, o radinho sem pilha, guardado no bolso de Dona Lia, range sozinho. Como se um dente invisível rasgasse tecido. Eduardo ajoelha. O som vem de todos os lados e de lado nenhum. Tem voz? Henrique sussurra. Baixa, mas tem. Ele gira um dial. Filtra em tempo real. Uma sílaba sobe, afunda, sobe de novo. Agora é claro o suficiente para não caber em desculpa. Deixe voltar. Eduardo fecha os olhos. É a frase, quase inteira. O gravador come cada pedaço, faminto. Dona Lia olha para o vale com um respeito que beira medo. Tem coisa que é da mata, tem coisa que é do homem, e tem coisa que não é de nenhum dos dois. O radinho chia, depois emudece como bicho assustado. Quando o minuto passa, o silêncio cai de uma vez. Henrique confere as pistas. Ele marca picos, anota coordenadas, salva em redundância. O rosto dele mistura fascínio e pavor. Tem estrutura. Isso não é fantasma em reverb. É canal. Alguma coisa abre e fecha a cada dia, exatamente agora. Ele hesita antes de dizer a palavra. Janela. Dona Lia concorda com o nariz. Meu avô falava disso. Rota de tropeiros que some da vista, mas não do cheiro do cavalo. Gente que se perde e volta com barba. Gente que sai com sol e chega de noite sem entender. Nunca dei fé. Só que ela aponta para o radinho morto. A serra andou respondendo demais para o meu gosto. Eduardo decide que é hora de cruzar o som com o terreno. Eles sobem uns metros pela lateral do desfiladeiro, um caminho de pedra úmida e raízes. Henrique caminha com o fone no pescoço, o gravador pendurado. A cada curva, o estalo metálico muda de posição. Isso não faz sentido em lógica de eco. Faz em lógica de objeto em movimento. Corrente, ele diz. Tem uma corrente batendo em algum lugar e, viajando, ele mesmo ri do verbo. Não sabe outro. A trilha dá numa clareira miúda. No centro, uma cruz de madeira recente, sem nome. Ao lado, uma lata de sardinha vazia, uma guimba apagada no toco, um saquinho de sal grosso quebrado. O cheiro de metal volta mais forte. Eduardo sente o estômago revirar com a lembrança. O acampamento que ele fez ali em 2012, noites pedindo um sinal a coisa nenhuma. Ele toca a cruz com 2 dedos. Madeira seca lasca fácil, não é túmulo, é aviso. Aqui não foi queimada a roda, diz Dona Lia, agachando. Mas alguém passou ontem ou hoje. Pé leve, bota de borracha. Ninguém bota bora para subir por esporte. Henrique anda em círculos, o gravador levantado, como quem captura vagalumes. Ele para. Tem baixa frequência constante aqui. Parecida com gerador, mas
Ele olha para o próprio gerador, desligado. Não é o nosso. Eduardo vê um brilho semi-enterrado. Cava com o canivete. Puxa um retângulo de plástico duro, chamuscado. Capa de bateria. Modelo antigo. Mesma marca do celular de Márcia. O cheiro azedo de eletrólito. Henrique fotografa, ensaca, põe etiqueta. Na etiqueta escreve a hora. 16h12. De volta ao carro, eles combinam. Levar tudo para São Paulo. Manter a polícia no circuito, ainda que sem fé. Se for fraude, alguém está investindo caro, diz Henrique. Se não for, a gente precisa provar antes que alguém invente em cima. Eduardo balança a cabeça, meio aqui, meio no vale. Em São Paulo, noite. O laboratório devolve uma ligação mais fria que as outras. Combustão a frio confirmado. Carbono recente menos de 48 horas. O químico no Viva Voz fala de reações exotérmicas, sem chama, de pressões, de compostos catalisadores que poderiam estar na rocha. Um palavrão de 5 sílabas. Henrique agradece. Desliga. Isso não explica nada. Diz, não por grosseria, por honestidade. A notícia corre. Um blog local publica. Mistério da Serra Alta reabre com áudio fantasma. Comentários. Chacota, teorias, um parente distante de alguém que diz ter ouvido o toque. A irmã de Eduardo manda mensagem. Mãe, tá vendo isso? Vem aqui. Ele vai. Na sala com o sofá velho, a mãe olha pro nada com o controle remoto na mão. Eu pedi tanto para você parar de ir. E agora, isso. Eduardo senta ao lado, segura a mão dela. Eu vou trazer resposta. Não sei qual, mas uma resposta. Ela não protesta. Só pega a mão dele com força. No estúdio de Henrique, madrugada. Ele mexe no arquivo até o olho arder. Pisações, camadas. Ele encontra algo que o deixa sem ar. Liga para Eduardo. Você precisa ouvir. Agora. Eduardo atravessa a cidade. No fone, Henrique dá play em um trecho específico, com zoom cirúrgico no espectro. No fundo da voz que diz, não siga a luz, há micro-oscilações de respiração. Até aí, ok. Só que o padrão dessa respiração é seu, diz Henrique, com um desconforto que parece pedido de desculpa. Comparei com a sua respiração no mirante, ontem e hoje. É igual, a mesma pausa, a mesma síncope depois do 7º ciclo. Olha o gráfico. Eduardo fixa os olhos na tela cheia de colunas coloridas. Vê nada. Vê tudo. O corpo que respira no áudio de 2020 é o dele, capturado como sombra atrás da voz que pode ser a de Márcia. Os joelhos querem desligar. Ele apoia as mãos nos braços da cadeira. Isso quer dizer? Não sei. Que a captação pegou você de algum jeito. Que a janela não é só som. Que tem vazamento de um lado para o outro. Ou... Ele hesita. Que alguém está te imitando. Não gosto dessa. Eles respiram juntos por segundos demais. No dia seguinte, a Polícia Civil de Taubaté marca reunião. Sala com vidro fumê, cafeteira triste, 3 pastas sobre a mesa. Um delegado com cabelo muito penteado fala num tom que mistura paternalismo e canseira. A hipótese mais provável é fraude tecnológica. Clone de SIM, spoofing de torres, circuito fechado com repetidor clandestino. Já vimos de tudo. O chip destruído é detalhe burocrático. Alguém está se divertindo. Henrique pede licença para discordar. Mostra espectros, laudos, combustão a frio. O delegado suspira. Peritos são ótimos em mostrar o que não entendem. Eu preciso de uma autoria. Quem? Por quê? Como lucra? Sem isso, é lenda urbana. Eduardo quer levantar e ir embora. Fica. Ouve até o fim. Sai com a sensação de que falam idiomas diferentes. Um detetive mais moço, de canto de sala, espera o corredor esvaziar e se aproxima. Off, ele diz, como se pedisse segredo antes mesmo de contar. Minha irmã se perdeu no Agulhas em 2007. Ficou 2 dias. Jurou que ouviu voz chamando pelo nome dela toda a madrugada. Trouxe febre, não trouxe explicação. Eu não rio do seu caso. Só não tenho ferramenta. Ele entrega um cartão com o celular pessoal escrito à caneta. Se for voltar, me avisa. Não vou oficialmente, mas vou. Voltam. O detetive moço, Luiz, encontra no posto na entrada de Campos, de jaqueta que tenta parecer civil. Ele carrega uma mochila com cordas, mosquetões, uma lanterna maior do que precisava.
Meu hobby é escalada. Justifica sem graça. Dona Lia gosta da presença dele. Homem de cidade que aprende a ouvir chão. A subida é igual. O que muda é a atenção. Eles começam a reparar em pequenos sinais que antes eram só cenário. Marcas de giz em pedras, discretas, triangulares. Nas bifurcações, ossos de galinha amarrados com barbante vermelho, virados para o mesmo lado. Pequenos tuins pendurados em galhos, feitos de latinha cortada e arame, que batem com o vento e lembram a corrente do áudio. Não são antigos, não são de turista. Isso é guia pra gente que anda de noite, diz Dona Lia séria. Ou pra quem quer te levar por onde quer. Macumba? Arrisca Luiz, mais para provocar o riso que para afirmar. Nem de longe. Isso é mapa. Eles coletam um dos triângulos de giz. É talco de carpinteiro, desses de linha de marcar. Industrial. Henrique registra. Alguém desenha caminho que não é o oficial. Mudam a rota. Em vez de descer pela vereda batida, entram por uma picada estreita, quase invisível. A mata fecha. A temperatura cai. O som muda de novo, virando uma cúpula, abafando a cidade a anos-luz. No fim da picada, um paredão de pedra com rachaduras. No chão, uma grade enferrujada, meia enterrada. Luiz limpa com a bota. Aparece a boca de um corredor baixo, revestido de pedra irregular. Não é caverna natural. É obra de gente, feito com pressa e mão boa. Eduardo sente os pelos do braço levantarem. Túnel de drenagem antigo? Henrique arrisca. Ou rota de tropeiro para contrabando de pinga e couro? Diz Dona Lia. Isso aqui costura a serra por baixo. E faz barulho quando venta. Olha a corrente ali. No teto, pendurada numa argola, uma corrente grande bate com o sopro que atravessa o túnel. O som é o mesmo do áudio, o mesmo do mirante, o mesmo do radinho morto. Eduardo chega mais perto, toca. A corrente devolve um frio que não é do metal. É memória, é medo. Se a voz circula por aqui, ela pode viajar pela serra como ar em garrafa. Explica Henrique, animado e apavorado. O que não explica o chip queimado. A geolocalização impossível. O seu, ele para. O seu respiro. Luiz enfia a cabeça no túnel, aponta a lanterna. A luz morre a poucos metros, engolida pela curva. Vai dar ruim entrar sem equipamento, ele decreta. Mas a gente pode rastrear o fluxo de ar. Se tiver saída lá embaixo, perto do desfiladeiro, fecha a conta. Eles montam um improviso. Fitas de papel penduradas, pó de talco jogado no ar. Vela que chama vento. A corrente balança sozinha. O fluxo puxa para o fundo, depois reverte, depois puxa de novo. É pulso. A janela respira. De 15 em 15 minutos. Mais forte. E exatamente às 15h47, o pulso vira quase voz. Uma lâmina fria passa pelo pescoço de Eduardo. Ele recua por instinto. Henrique grava tudo. Em um dos picos de pulso, um fenômeno estranho. O sinal do celular de Eduardo, que estava no modo avião, liga sozinho por um segundo e derruba em seguida. O aparelho mostra uma notificação impossível, sincronizando o horário de rede. Eduardo e Henrique se olham. Luiz junta as sobrancelhas. Se isso for transmissor clandestino, é poderoso e perigoso, diz, já pensando em crime ambiental. Eles decidem voltar pela trilha oficial para não inventar coragem. No caminho, um boato os encontra. No boteco perto do asfalto, um senhor de boné da Brahma e máscara no queixo fala entre goles. O povo anda ouvindo o telefone tocar no vale. De tarde, meu cunhado ouviu. Achou que era caçador com rádio, mas não era. Tinha sussurro. Ele não sabe de Márcia, não sabe de nada. Só sabe que não vai subir mais. A serra tá de mal. À noite, Henrique recebe um e-mail sem remetente. Anexo. Um arquivo de áudio. É a continuação exata da gravação de 22/11. Passos acelerados, respiração em pânico, estalo de metal e uma voz feminina, clara agora, sem pedir licença na cabeça de ninguém. Eles não deixam voltar. Henrique congela a tela. O envelope virtual tem data de criação do servidor. Hoje. Geolocalização. Serra Alta, margem do desfiladeiro. Eduardo sente o chão desaparecer no pé. Ele recita em voz baixa, como quem lê notícia de si mesmo. Eles não deixam voltar. O detetive Luiz pede o arquivo. Corre uma análise rápida.
Metadado cru, diz, sem manipulação grosseira. Se é fraude, é fina, e cara, e feita no mato, sem cabo de internet. O delegado Penteado chama isso de delírio técnico e despacha. O mundo oficial se recusa a entrar no túnel, no literal e no figura. Henrique insiste numa linha. Quem é eles? Gente, grupo, gaiola, fenômeno. Dona Lia dá de ombros com gravidade. A serra fala no plural, passa boiada no tempo. O que ela segura, segura no braço de muitos. Eduardo não compra poesia. Ele compra mapa. Passa a madrugada revirando cadernos antigos, esboços de 2012, relatos de tropeiros copiando grafias antigas. Encontra uma anotação que fez com um homem de Monteiro Lobato, seu Arlindo, o da venda de facas. Luz de tropeiro engana. A certa é a do espírito da pedra, que não pisca. Ele riu na época. Agora não. De manhã, eles atacam a hipótese fria. Quadrilha usando o túnel para contrabando atual. Droga, produto roubado, gente. Os marcadores de giz, as latinhas, as correntes, fariam parte de um sistema de guia noturno. O toque de celular poderia ser isca, distração, a voz, montagem. Mas por que o minuto fixo? Por que o chip queimado no fogo que não é fogo? Pergunta Henrique, e ninguém responde. Luiz aciona um contato no Corpo de Bombeiros de Campos. Um sargento com mão de pedra e coração mole oferece um guincho e 2 capacetes. Sem plano de resgate, vocês não entram. Ninguém discute. O combinado: voltar no dia seguinte com corda, subir pela lateral segura, descer até a boca do túnel por cima, marcar caminho, chamar reforço se achar sinal de gente viva. Eduardo dorme mal. Sonha com números que tocam como sinos. No caminho de volta, a cidade dá sinais de normalidade de que o grupo aprendeu a desconfiar. No farol da Consolação, um catador puxa o carrinho de latinhas. Na Paulista, um outdoor vende telefone novo com câmera que vê no escuro. No centro, uma loja anuncia capa de chuva com bolso secreto. Tudo parece piada de mau gosto. Eduardo fecha a janela do carro. A serra deixou um cheiro de chuva que a Muca não tem. O dia seguinte nasce com céu de alumínio. O grupo sobe cedo, encontra o sargento, checa mosquetões, testa rádio. O radinho sem pilha de Dona Lia fica em cima do painel do carro, como santo. Eles chegam ao mirante e contornam por um acesso de serviço pouco usado. A borda do desfiladeiro aparece como corte. O sargento avalia com o olho experiente. Dá para descer até um platô ali. Joga a corda, desce com a naturalidade de quem desce para tomar café. Henrique pálido o segue. Luiz depois. Eduardo por último, mandíbula travada. Dona Lia fica no topo, vigia, reza com meio sorriso. No platô, a pedra é lisa, o vento mais forte. O som da corrente mais nítido. A entrada do túnel tem outra boca ali, escondida atrás de uma touceira de capim. Menor, mais baixa, mas feita com a mesma mão. Alguém colocou uma grade velha, presa com arame, que dá para abrir com um empurrão. Luiz abre. O ar que sai tem cheiro de ferro e linha antiga. Henrique liga o gravador e o mede, como se pudesse medir medo. 3 minutos até 15h47, ele anuncia, sem perceber o rito que arma. No minuto exato, o túnel respira. A corrente estala. A voz vem diferente, não pelo fone, mas pelo espaço, como se falasse do lado de dentro do ouvido de cada um. Não, siga, a luz. Sargento não é homem de poesia. Ele ordena recuo. O vento aqui vira, empurra para o fundo, morre à toa. Começam a subir de volta. Eduardo olha uma vez para a boca do túnel. Vê um brilho no escuro. Uma luz breve, não de lanterna. Uma luz que piscou como um olho. Não siga a luz. Ele repete como quem engole ordem. De volta ao topo, tudo parece igual, mas não é. No banco do carro de Eduardo, sobre o mapa amarelado, alguém, ou alguma coisa, deixou uma foto impressa em papel fosco, dessas de laboratório de 1 hora, um pouco torta no corte. É uma foto de costas, de uma mulher parada no mirante, cabelo preso num coque distraído, uma jaqueta azul marinho, a mão esquerda segurando a alça de uma mochila preta. O sol faz brilho no ombro. Ao fundo, o vale. No canto, anotado com caneta fina, um horário.
15h47. E uma data. 18/08/2012. A jaqueta é de Márcia. A mochila é de Márcia. O coque é de Márcia. Eduardo sabe. Ele leva um segundo demais para entender o impossível menor. O papel está quente, como se tivesse saído agora da máquina. E cheira a químico fresco, aquele azedo doce de revelação. Henrique olha a borda da foto. Encontra uma rebarba típica de laboratório moderno. Isso saiu de uma mini lab. Hoje, Luiz gira devagar, varrendo o estacionamento com os olhos de quem aprendeu a achar gente em lugar onde não cabe. Não há ninguém. Só vento. Fitas laranja batendo no poste. E a certeza indesejada de que a serra não só devolve som, devolve imagem, devolve tempo, ou devolve o que quer, como quer. Henrique enfia a foto num saco. Eduardo aperta demais o saco. Dona Lia faz o sinal da cruz, mais demorado, como quem assina uma carta que não queria escrever. O sargento balança a cabeça. Eu volto com mais gente. Isso aqui não é para curioso, nem para herói, nem para luto. Naquela noite, estouro de tiro em algum bairro distante. Chuva que não chega. O arquivo de áudio, a foto quente, a corrente que canta sozinha, o radinho mudo que fala sem pilha. Eduardo deita e não dorme. O relógio gira até a madrugada. Às 3h14, uma vibração no criado mudo. Ele acende a tela. Um número velho, desativado desde 2013, aparece como se nunca tivesse ido embora. Chamada perdida 22h11. Abaixo, uma outra linha que ele não tinha visto antes, como se o celular tivesse engolido e devolvido uma coisa de ontem. Mensagem de voz nova. Ele aperta o play. O aparelho trava por um segundo. Depois abre. Vem vento, vem passo, vem metal. E vem uma frase que ele não ouviu ainda. Curta, seca, como puxão. Não é só a luz. O áudio termina. A tela apaga. Eduardo fica de pé no escuro, com a certeza de que a frase não é metáfora. E que, onde quer que esteja, Márcia aprendeu a falar na língua da serra. O que ela tenta dizer agora é mais do que um aviso. É um mapa. Só que de quê? E de quem? O dia amanhece quadrado, sem promessa. Eduardo tenta fingir rotina. Café preto, pão com manteiga, água jogada no rosto como quem apaga incêndio pequeno. A foto quente repousa sobre o mapa amarelado no centro da mesa, entre migalhas e cabo de carregador. Ele já contou os pixels de memória. A dobra da jaqueta, o elástico do coque, a sombra no queixo que só a irmã tinha, um meio sorriso de quem vai ali e já volta. 18/08/2012, 15h47. A mesma hora que manda recado do outro lado do vento. Henrique chega com olheiras que parecem marca de nascença. Traz impressa a análise do áudio novo, aquele do não é só a luz. Abre na mesa, aponta com a caneta. Olha a assinatura. Tem baixa frequência que não tinha antes, tipo o pulso do túnel. E tem um pico rápido, que lembra descarga eletrostática. Se fosse truque, era um truque inteligente demais para o mato. Eduardo finge entender. O que interessa é a frase. Não é só a luz. Ele repete baixinho, como quem mastiga semente dura. Dona Lia aparece depois, cheirando a sabonete de lavanda e chuva no casaco. Traz um saco de pano com coisas que parecem saídas de outro século. Um espelho pequeno, um punhado de sal, uma vela de cera grossa, 3 figas de madeira. Meu avô ensinou para trilha. Não faço ideia se presta para túnel, mas presta para quem entra com medo. O detetive Luiz manda mensagem. O sargento não libera a operação grande sem ofício. Tô tentando puxar, mas o delegado cortou o assunto. Se vocês forem, me avisem. Eu não devia, mas vou. O mundo oficial continua preferindo papel ao vento. Eles decidem um último retorno, agora com o método de quem já apanhou. Subir cedo, entrar pelo acesso de serviço, alcançar a boca do túnel por cima às 15 horas. Colocar sensores improvisados, fitas, talco, velas. E um truque que Henrique adaptou na madrugada. Um loop portátil com alto-falante direcional que reproduz o silêncio do vale, invertido. Se for canal, o retorno na frequência oposta pode dar algum efeito. Ou nada. Dona Lia dá de ombros. Ou tudo. A estrada parece mais curta quando se sabe o caminho do medo. O posto, o pão de queijo,
A gasolina cara, o aviso "use máscara", desbotando. A subida, os pinheiros, o vento que já se apresenta. Almirante, o mundo se abre do mesmo jeito. Bonito demais para tanta aflição. Eles contornam até o acesso de serviço. Às 14h35, o platô de pedra recebe o trio com um sopro frio. Henrique arma o equipamento como quem monta altar. 2 microfones na entrada do túnel, um dentro, a 4 metros. A caixa direcional virada para o fundo, esperando. Fitas de papel penduradas, vela acesa encostada na parede, talco espalhado no chão em trilhas finas. Dona Lia prende o espelho num prego velho na rocha, de modo que a boca do túnel se reflita pequeno, no canto. Se a luz engana, o espelho engana a luz de volta. Ela diz, meio de riso, meio de fé. Eduardo abre o mapa de 2011 e marca um X em cima do risco do túnel. O papel treme entre os dedos. Ele guarda. Antes da hora fatal, há um intervalo estranho de paz. Quase alegria, se alegria coubesse ali. O vento fica constante, o talco descansa. As fitas fazem aceno calmo. 15h46. Henrique dá play no loop, baixinho. O silêncio invertido entra no túnel como suspiro ao contrário. 15h47. O túnel respira feito bicho. A vela se inclina sem apagar. A corrente lá dentro bate com precisão de metrônomo. O espelho treme no prego. E a voz vem, mais nítida do que qualquer outra vez, como se a boca que fala escovasse o ouvido dos três. Não siga a luz. Henrique segura o ar. O loop reverbera e a voz repete, diferente, urgente, como se corrigisse o próprio conselho. Não é só a luz. O pulso aumenta de dentro, uma pressão de avião decolando. O talco desenha redemoinhos no chão, como se mãos pequenas brincassem de vento. As fitas oscilam, e por um segundo, todas apontam para a esquerda, para uma fissura estreita que nenhum dos três tinha visto. É um corte na pedra, coberto de musgo, que exala o cheiro metálico conhecido. A luz da vela puxa para lá, contrária à corrente do ar. Uma contradição. A chama diz vem, o vento diz não. A janela virou de lado. Henrique solta, sem perceber que inventou gramática. Eduardo olha a fissura e sente um ímã velho no peito. É nessa hora que o celular vibra no bolso contra sua vontade. Modo avião, travado, sem rede. A tela acende sozinha. Notificação. Sincronizando o horário de rede, 15h47. Abaixo, por um segundo, que talvez seja imaginação, o nome Márcia pisca como peixe no raso. Ele aperta o aparelho contra a coxa. O detetive Luiz, que chegou esbaforido e ficou a 10 metros, parece longe numa distância de outra espécie. Eduardo. Henrique chama. Alerta apertado. Ninguém entra. A gente registra. A gente volta com segurança. Se isso é corredor velho com gás, acabou tudo. Eu sei, Eduardo responde. E a frase não combina com os pés dele, que já se movem um passo. Dona Lia segura no braço dele com força de rio. Os olhos dela não são de medo, são de sentença. Se entrar errado, não volta. A serra devolve coisa quebrada. Às vezes nem isso. Ele respira. O túnel assobia baixo, como se mordesse sílaba. De novo a voz, agora atrás, agora dentro, agora nas paredes do corpo. Eles não deixam voltar. Henrique empalidece. Não é reprodução do arquivo. É agora. É aqui. Eduardo fecha os olhos um segundo e, nesse segundo, vê a irmã com a jaqueta azul, o coque distraído, a mão na alça da mochila. Ou acha que vê. Quando abre, está mais perto da fissura. O ar ali tem gosto de pilha na língua. Um zumbido fino roça o tímpano. O espelho no prego, pela borda, devolve um vislumbre que não devia existir. Uma sombra de costas, estática, cabelo preso. A imagem é torta, não segue a luz real. Henrique pensa, pareidolia, e engole, porque a palavra naquele lugar vira só desculpa bonita. Eu vou descer 1 metro, diz Eduardo, sem pedir autorização a ninguém. Só um. Amarro a linha na cintura. Se o vento virar, vocês puxam. Henrique tenta impedir. Dona Lia já está dando o nó. 1 metro eu te deixo. Ela decide. Lei antiga que não consta em livro. 2, não. Faz um nó de correr. Ajusta no quadril dele.
Cospe no chão, gesto de avó. Luiz planta os pés, as mãos firmes na corda. 30 segundos. Ele marca. Relógio no pulso, polícia no sangue. Eduardo entra o corpo pela fissura. A pedra raspa o casaco, umidade nos joelhos. O ar é frio e seco ao mesmo tempo, como sala de raio-x. À frente, escuro que não é escuro, é uma claridade velha, sem fonte, uma coisa que lembra fósforo já apagado. Ele ouve o próprio sangue, e por trás, como se sussurrasse do tempo, o nome dele, dito na voz de sempre. Du. Ele esquece que prometeu 30 segundos. O corpo esquece. O nó na cintura é só lembrança. Ele estica a mão. Os dedos tocam nada. Mas o nada cede, como tecido tenso. Atrás, a corda se mexe. Henrique sente e grita. Luiz firma mais. Dona Lia puxa de volta, 2 mãos, dente travado. O túnel sopra um vento mais quente, como respiração de bicho grande. A fissura se fecha um dedo. O espelho cai e estilhaça com som de taça. A vela apaga sem fumaça. A corrente bate longo, sem intervalo. O minuto dos minutos escorre. Eduardo ainda está ali, meio dentro, metade fora. A luz, não a do sol, não a do celular, uma luz que é ausência de sombra, pisca uma vez. Ele pensa, não siga a luz, mas a segunda frase morde mais forte. Não é só a luz. Então o que é? Som, cheiro, pulso. Ele faz o que ninguém combinou. Em vez de olhar a claridade, ele fecha os olhos e segue o estalo da corrente à esquerda, onde a janela virou. Um passo. A corda fica bamba por 1 segundo. O coração dos 3 do lado de fora despenca junto. Dona Lia grita o nome inteiro dele. Eduardo, como mãe. Luiz puxa a corda com raiva. Henrique segura os nós com a mão que corta. A fissura solta um sopro que cheira a ferro quente. E aí, de dentro, vem o som que nenhum deles queria ouvir e queria o tempo todo. Um toque de celular, aquele de 3 notas antigas, mas muito perto, a um braço. O som de 2012 tocando 2020 na cara deles. Du! A voz vem clara, tão clara que dói. Henrique solta o nó. Não devia. Solta. O mundo faz um barulho pequeno, um tec de botão errado. A corda afrouxa ao ponto de virar fita. A fissura contrai. Quando Luiz tenta dar o último puxão, traz só peso morto. Um pedaço de casaco, um fio de linha, um cheiro que já não está ali. O corpo inteiro de Eduardo foi para onde a pedra decide não explicar. O depois é em câmera lenta, e som alto demais. Luiz tenta enfiar o corpo no buraco e não passa. Henrique chuta a rocha e machuca o pé. Dona Lia encosta a testa na pedra fria e reza em idioma que ela mesma não sabe traduzir. A serra devolve um silêncio grosso que não aceita argumento. 3 minutos depois, a fissura larga um sopro morno que apaga qualquer vela que se esforçasse. Eles chamam o sargento. Ele chega com um cinto de segurança na palavra. Olha a fissura, olha a corda, olha os 3. Fala pouco, aciona a equipe. Gente demais aparece, bombeiros, polícia, curiosos latejando mexericos. Eles descem por cima, por baixo, por lado, e a serra dá nada. Nenhum galho recente quebrado, nenhuma marca de sola, nenhuma respiração. O relatório rascunhado na pedra fria, sem vestígios. O delegado penteado chega e vai embora dizendo irresponsabilidade. Luiz troca de jaqueta, fica até o escuro, recusa café. Dona Lia recolhe o espelho em cacos e põe de volta no saco de pano, como quem encerra o turno de santo que falhou. À noite, São Paulo não muda para ninguém, mas muda para eles. Henrique caminha como fantasma. O estúdio cheira a poeira e culpa. Ele abre o computador por reflexo. O e-mail sem remetente chega às 22h11. Assunto: janela. Corpo: vazio. Anexo: um arquivo de áudio. Ele hesita. Dá play. Vento, passos, metal. Respiração curta. O espectro do túnel. Uma interferência que estala no mesmo padrão da fissura. E a voz. De novo a voz que os trouxe até ali, com a palavra que faltava desde a primeira vez. Eles não deixam voltar. Mas a outra, em cima, colada, como se alguém falasse pelo mesmo canal, 2 milímetros ao lado. Não é a mesma voz. É mais baixa, arranhada. É de homem. Dura 1 segundo e corta,
com urgência de quem joga a chave pela janela. Não siga o som. Henrique para a reprodução. Volta. Repete. O cabelo do braço levanta. A frase de Márcia. Não siga a luz. Ganha par. A de Eduardo. Não é só a luz. Ganha irmão. Agora existe um som que também engana. E quem diz isso, dessa vez, parece ser alguém preso do lado de lá. Alguém que aprendeu a falar com a boca da pedra. No dia seguinte, o carro de Eduardo é encontrado pela Ronda Ambiental estacionado certinho no mesmo lugar em que, 8 anos antes, acharam o de Márcia. Portas trancadas, chave no console. No banco do passageiro, o mapa amarelado. Em cima dele, a foto da jaqueta azul agora fria, sem perfume de laboratório, com uma dobra nova no canto. Uma mancha de dedo que não é de ninguém dali. O celular de Eduardo desligado, preto, quieto. Quando a perícia pressiona o botão, a tela desperta e mostra uma chamada perdida de número desconhecido, às 15h47. Abaixo, uma transcrição automática falha que pega só fragmentos. Não, siga, som. A operadora responde com carimbo que a linha não existe desde 2012. O chip, dizem, foi destruído. Pois é, responde o sistema como se tivesse humor. As semanas moem o caso em fóruns e mesas de boteco. A polícia sela a área por segurança. Blogs caçam clique. Um programa de TV tenta enfiar médium no mirante ao vivo. Dona Lia muda o número do celular e passa a descarregar o radinho sem pilha num saco de sal no fim do dia. Henrique perde contratos. Ganha mensagens de todo tipo. Deboche, ameaça, pedido de ajuda. Ele passa as noites ouvindo respirações de arquivo e cavando ruído como quem cava poço. O detetive Luiz pede transferência e não ganha. Senta no carro em frente à serra, de vez em quando, e aprende a falar com o capô. A serra, que não devia querer fama, passa a chamar mais gente. Caminhantes juram ouvir um toque de celular vindo do vale sempre no meio da tarde, repetido à exaustão. Um toque que puxa a perna, que arranca a atenção. Às vezes, um sussurro vem grudado. Nenhuma tecnologia se responsabiliza. Não siga a luz. Outras vezes, colado como sombra de sombra, não siga o som. Tem quem diga que ouviu também, não é só a luz, como se fosse eco mal educado. As versões multiplicam. O lugar que já era difícil fica impossível. O parque fecha acessos. Os acessos se inventam sozinhos. A corrente bate sem que ninguém a empurre. Henrique, no limite entre ciência e promessa, resolve um gesto que não sabe nomear. Volta ao platô numa tarde limpa, sem dizer a ninguém. Leva só o gravador e um envelope. Põe o envelope aos pés da fissura, encosta a testa na pedra e fala sem fone, sem laudo, sem nota técnica. Se tiver alguém aí, se tiver vocês, sejam quem forem, se puderem, mandem um pedaço. Um nome, um sim, um não. Fica até o vento mudar. Quando volta ao carro, o envelope pesa diferente. Ele abre com mão besta. Dentro, a foto da jaqueta azul, agora com 3 ranhuras diagonais na borda, como arranhado de bicho em filme ruim. E no verso, escrito com letra que não é de Márcia, não é de Eduardo, não é de ninguém conhecido. Um recado curto. Janela abre, janela cobra. Henrique guarda. Não mostra para televisão. Não mostra para delegado. Mostra para Dona Lia, que lê sem surpresa. Sempre cobrou, ela responde. A diferença é que agora deixou recibo. Meses depois, no aniversário de 18 de agosto, às 15h47, o telefone fixo da mãe de Eduardo toca. A mulher, que odeia atender número desconhecido, atende. Do outro lado, só vento. 3 minutos e 42 segundos exatos. No fim, um estalo e uma sílaba que pode ser qualquer coisa. A mãe chora como quem arruma a mesa para visita que não chega. Põe café. Reza em cima da xícara. Ninguém a convence de que o vento não tem recado. É pouco. É nada. É tudo o que a serra resolve devolver. Henrique, que prometeu não voltar, volta sempre. Aprendeu a contar o pulso do túnel no dedo, sem relógio. Às vezes leva o espelho colado num novo prego. Às vezes um pote de vidro que ele jura que chiou sozinho. Às vezes ouve. Às vezes não. Sempre, às 15h47, o vale segura a boca como quem decide se fala. Uma vez, só uma voz que parece a dele mesmo, em eco de tarde, diz baixinho: não siga o som.
Ele ri pelo nariz. Tarde. No relatório final da polícia, assinado com pressa, lê-se: fraude tecnológica, hipótese provável, sem autoria, sem dano físico comprovado, preservar área. Em casa, a mãe de Eduardo dobra o mapa amarelado e guarda numa gaveta, com santinho e receita de bolo. Dona Lia planta 3 figueiras perto do acesso de serviço. O detetive Luiz pede férias que não vem. O sargento troca de base, mas não esquece o barulho da corrente que bate sem vento. A Serra Alta continua lá, real como pedra, prosaica como chuva. É de tropeiro, de neblina, de trilha que some. E, ao que parece, é de janela que respira. Uma janela que abre para qualquer lado, para trás do tempo, para dentro do som, para a luz que engana, para o cheiro de metal que chama pelo nome que você não devia ouvir. Uma janela que, de vez em quando, pega o número morto de alguém e liga para quem sobrou. Sempre às 15h47, sempre com vento demais. Vento. E então fica a pergunta que ninguém resolve baixar do morro. Se a voz da serra alerta não siga a luz e outra voz colada sussurra, não siga o som. O que é que a gente deve seguir quando a janela abre? O vazio, o cheiro, o frio nos ossos ou o instinto que empurra? Você atravessaria? Ou fecharia os olhos e deixaria que a Serra Alta decidisse por você?